tem liberdade de imprensa, ou que tem que se dá espaço para todas as opiniões, quando na verdade o que nós estamos assistindo são editoriais, articulistas, fazendo campanha abertamente. E eu já estou na 4ª ação judicial do DEM contra nós, ou do PSDB contra nós da CUT, por suposta campanha antecipada para uma candidata a presidente da República. Então, o que nós queremos? Nós queremos o mesmo espaço. Ou então, vamos garantir as mesmas condições, porque nós estamos pedindo o movimento social, o movimento sindical, desde 1988, uma concessão de TV, de rádio e tal, e não podemos ter. Né? Não é permitido ter, mas a hora que você olha quais são as concessões hoje de rádio e televisão, você verifica que 15 famílias controlam tudo que você ouve, fala, vê, escreve, né? Que você recebe de informação. Então, a democratização dos meios de comunicação. Eu fui recentemente para vários países da Europa, nos vários países da Europa o pessoal discute, não, aqui a gente já resolveu isso. Este jornal é um jornal de esquerda, se assume de esquerda, mas ele tem o mesmo espaço que aquele jornal que é de direita e se assume de direita. Então, ou de direita, ou conservador, ou... Né, não importa o matiz. Não importa o matiz, mas ali está claro. E aí os jornais, o articulista... Então, quem quer ler um jornal com um viés mais à direita, sabe qual é o jornal que vai ler aquele jornal mais conservador, com ideias mais conservadoras, é contra a união de homossexuais, acha que a questão da luta dos companheiros e das companheiras homossexuais é um absurdo, tal, tá bom, a gente respeita e o cara vai lá ler aquele jornal. O outro que quer saber de como é que está essa agenda de questões envolvendo o conjunto dos trabalhadores, ou tem um jornal mais à esquerda, vai no outro. Aqui no Brasil não. Nós não temos espaço. Arthur, poderia pelo menos copiar. A mídia, de um modo geral, macaqueia tanto os Estados Unidos, né? Podia pelo menos copiar isso. Isso, porque lá nos Estados Unidos, antes da eleição, os jornais, as televisões dizem, nós vamos defender esse candidato. Exatamente. por isso. Eu acho uma hipocrisia, por exemplo, você ter na Rede Globo um comentarista cuja esposa é funcionária do Serra. Ou então a filha do dono da Bandeirantes ser funcionária do Serra. Ou aquele rapaz da Veja, como é que é o nome dele? Esse. O pai dele, a empresa do pai dele é contratada pelo Serra. Quer dizer, tem que dizer de que lado está. Sem constrangimento. Não precisa ter constrangimento. Agora não precisa nos enganar. Não, né? Eles ainda querem falar de neutralidade e digamos, de imparcialidade. Não adianta ser parcial. Eu gosto das parcialidade. Essa coisa de imparcial. Assumir, né? Assumir, olha. E para o risco que toda vez que você assume uma posição, você tem um risco. Lógico. Arthur, claro. Essa discussão da mídia é uma discussão muito e ela apaixona. É verdade. Principalmente para gente que sofre pela falta de espaço. Né? Agora, eu quero enfatizar, nós já estamos chegando no final do nosso programa, eu quero enfatizar mais uma vez os eventos de 31 de maio e 1º de junho. Porque eu acredito que depois de 64, talvez seja o grande momento de unificação da classe trabalhadora. É muito mais, olha, eu participei de uma forma, tanto do processo da CUT lá no Rio Grande do Sul, no PT no Rio Grande do Sul, mas eu acredito que esse episódio de 31 de maio, da grande Assembleia dos Movimentos Sociais, e de 1º de junho, são uma retomada de um processo muito grande. Eu queria que você explicasse mais uma vez e convocasse a classe trabalhadora, de um modo geral, para participar desses eventos. Você tem toda a razão, nós estamos vivendo um momento absolutamente positivo, importante para o conjunto dos movimentos sociais e para o conjunto do movimento sindical. Para que a gente possa perceber, essa é uma agenda positiva, nós estamos querendo discutir como melhorar o Brasil, que projetos que a gente tem para o Brasil, não é uma discussão da defensiva como era na década de 90. Então, é fundamental esse conjunto de atividades que vão ser realizadas. Dia 31 de maio, aproveito aqui para convidar os nossos companheiros, o conjunto dos movimentos sociais, incluído aí o movimento sindical, as centrais sindicais que participam da CMS, a Marcha Mundial de Mulheres, dos Negros, MST, a UNE, estarão reunidos em São Paulo, muito provavelmente na quadra dos bancários, ainda estamos definindo o local, mas ali é onde vamos debater um projeto nacional que envolve o conjunto dos movimentos sociais. Quais são as principais bandeiras do movimento em relação à soberania nacional, em relação à democracia, em relação ao respeito aos movimentos sociais que a gente estava falando aqui, em relação aos processos de democratização da comunicação,
todo esse debate vai ser feito pelo conjunto dos movimentos sociais no dia 31 de maio. E no dia 1º de junho, no estádio do Pacaembu, a gente vai estar reunindo as principais centrais sindicais brasileiras. Já tem 5 que estão assinando esse conjunto de propostas que nós estamos elaborando junto com o DIEESE, 5 centrais sindicais que estarão trazendo 30, 40 mil trabalhadores e trabalhadoras, dirigentes sindicais, militantes do Brasil todo para se concentrar no Pacaembu, aprovar uma pauta unificada dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil para ser entregue aos candidatos a presidente da República no sentido de ver implementado um conjunto de propostas que vão estar sendo aprovadas nesse dia 1º de junho no Pacaembu, com a certeza de que nós vamos ter um grande debate de unidade do movimento sindical, mais uma vez mostrando essa maturidade do movimento sindical e a importância de unificar o conjunto dos movimentos sociais, o conjunto do movimento sindical, para a gente continuar esse processo de mudanças que a gente tem visto no Brasil e que tem que ter continuidade, na nossa opinião. Arthur, vai rápido, né? Não adianta. Já fizemos outras entrevistas e eu quero mais uma vez aqui, Arthur, agradecer, porque cada vez que eu converso contigo, que eu entrevisto, converso com o Jaci Afonso, converso com vocês, é um aprendizado. Principalmente porque as lideranças sindicais, elas estão mudando, certo? Estão se reciclando, estão vindo com uma postura, uma ação política muito mais de cidadania do conjunto da sociedade. No dia 31 de maio, dia 1º de junho, certamente estarei lá em São Paulo também, participando lá desses eventos. E eu quero agradecer a sua presença e quero enfatizar aqui um pequeno detalhe que muitas vezes passa desapercebido. As mudanças que o governo Lula implementa, elas são importantes não apenas para mim, para o Arthur, que já estamos aqui aí na metade da jornada, né? Chegando quase na metade da jornada, mas elas são importantes para os que virão depois de nós. Exatamente. Serão importantes para os nossos filhos, para os nossos netos, que vão viver num país reformado, reconstruído por esse governo, e eu tenho certeza, tenho expectativa pelo menos de que seja na continuidade pela Dilma. Porque eu peguei um dado interessante no fim de semana, Arthur. Quando o governo Lula assumiu, quando o PT assumiu, porque muitas vezes fala que o Lula assumiu, não, quem assumiu o governo foi o PT. Né? Quando o PT assumiu o governo, existia em torno de 2.000 trabalhadores na área naval, que foi totalmente desmanchada. Hoje, graças aos investimentos, volta-se para um patamar na faixa de 45 mil, que era o montante de trabalhadores dos anos 70. Exatamente. Isso, se nós formos transpor para os anos 70, Arthur, é mais ou menos como se fosse 90 mil, porque houve esse ganho de produtividade. Sim. E hoje demanda muito menos servidor. Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Aqui é um espaço permanente, né, para que vocês do movimento sindical utilizem, porque é o programa do servidor, mas é também o programa do trabalhador. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Alfredo, a todos vocês, e contem com a Central Única dos Trabalhadores para avançar cada vez mais na organização e na luta dos trabalhadores. Eu quero apenas, antes de encerrar, Diego, avisar o seguinte: se você quiser mandar sugestões, mande para o e-mail do nosso programa, programadoservidor@gmail.com. Nós voltamos na próxima semana e estaremos debatendo um outro assunto muito importante, que é a questão do cooperativismo. Uma boa semana para todos e até lá. Quem vê tuas linhas retas perfeitas, vendendo um sonho, suspeita a vida que custa. Brasília, Aurora, capital de tantos destinos, símbolo dos filhos que pensou eliminar. Brasília! Sindi Receita, defendendo o contribuinte. O afastamento de analistas tributários da malha fina faz com que centenas de milhares de declarações não sejam verificadas. Com isto, se premia o sonegador e se penaliza o contribuinte. Reforma tributária é necessário, mas é preciso mudar procedimentos na Receita. Sindi Receita, por um Estado eficiente.